vamos falar aqui sobre o Francão, né? Afinal de contas, o Francão no dia 5 agora, ontem foi terça-feira, né, dia 5, completou mais um ano de vida. A nossa principal, né, praça esportiva. E eu vi uma postagem no grupo Estância em Movimento feita por Max Halim, não sei se ele é o autor do texto ou não, mas eu achei interessante porque ela é informativa, fala um pouco da história do Francão, né? E como é nossa principal casa de esporte, né? Nossa principal arena de futebol, não só de distância como aqui da região, eu acho que temos que parar hoje um pouco para falar disso, né? Então foi quarta-feira, dia 5 de março, né, que o estádio estadual Augusto Francão completou 36 anos de existência, né? Uma praça esportiva que contribui com o futebol estanciano. Foi inaugurado na noite de 5 de março de 1983, com grande festa que contou com a presença das maiores autoridades do estado de Sergipe. Entre elas estava o governador do estado, o general Digenal Tavares de Queiroz. Também estava presente o prefeito de Estância da época, o desportista Dr. Carlos Magno Costa Garcia. Era prefeito de Estância Carlos Magno, quando foi inaugurado o Francão. O estádio estadual Augusto Franco, mais conhecido como Francão, com capacidade para receber aproximadamente 8.000 pessoas, teve o jogo inaugural entre os times locais do Santa Cruz e o Estanciano, num jogo que terminou com a vitória do time do Santa Cruz pelo placar de 1-0, né, com um gol histórico marcado pelo atacante Edmundo, mais conhecido como Negão de Bela. E o goleiro que recebeu o primeiro gol do Francão foi Nelson, né, que era goleiro na época, o homem do esporte, do futebol, Nelson, que mora, o pai da minha querida amiga Janaína. E o estádio Augusto Franco, o Francão motivou o crescimento do futebol profissional de Estância, que viveu grandes momentos com os dois times da cidade, o Estanciano Esporte Clube e o Santa Cruz Esporte Clube, que disputaram partidas inesquecíveis, revivendo a época de ouro do futebol desta cidade. Em quase todos os jogos realizados no Francão, nos seus primeiros anos de existência, os torcedores compareciam sempre em grande número. Os amantes do futebol tinham um encontro marcado nas quartas e aos domingos para ver os times da cidade em ação. Mas, após alguns anos de glórias, o estádio, que se encontrava sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Estância, através do contrato de comodato, foi abandonado e em pouco tempo estava desfigurado e quase que totalmente depredado, com as cadeiras totalmente destruídas, a instalação elétrica removida, a instalação hidráulica destruída, os vasos sanitários arrancados e o gramado foi tomado pelo mato. Depois de vários anos de abandono e de denúncias feitas por desportistas e alguns membros da imprensa local, o Ministério Público, através da promotora de Patrimônio Público de Estância, doutora Carla Rocha Barreto de Almeida, né, que ficará na história pela grande contribuição na reforma desse estádio. A mesma acatou uma ação impetrada pelo desportista Fábio Emanuel Silveira Oliveira, que hoje é conhecido como Fábio Francão, exatamente porque ele entrou com esta ação no Ministério Público e esta ação obrigou o Estado a reformar o Francão. O Fábio, um lutador incansável em defesa de melhorias para as praças esportivas e de vários assuntos de interesse da população, e ajuizou uma ação civil pública contra o governo do Estado e o município de Estância, obrigando o Estado a reformar o mesmo. Finalmente, o sonho dos desportistas estancianos foi realizado com a reinauguração do estádio no dia 11 de maio de 2011, né, com a presença do governador do estado, Marcelo Deda Chagas, que não mediu esforços para que a reforma fosse realizada, um grande feito de seu governo para o esporte sergipano, e a presença também de grande número de autoridades, inclusive do prefeito da época, que era o prefeito Ivan Leite, que foi o prefeito que devolveu, né, junto com o Estado, com o governador Marcelo Deda, o estádio Francão aos desportistas e ao público.
a cidade de Estância, foi destaque nacional no dia 6 de março, voltando agora para a inauguração, um dia após o aniversário da inauguração do Estádio Estadual Augusto Franco, com a realização do jogo entre o time local, do Boca Juniors, contra o time do River Plate, da cidade de Carmópolis, válido inclusive pelo campeonato sergipano, um clássico genérico argentino, que tem sido comentado até pela imprensa argentina. Depois que foi restaurado e reinaugurado no dia 11 de março de 2011, a cidade de Estância teve um crescimento muito grande no futebol profissional. Surgiu então o time do Boca Juniors, que passou a rivalizar com o Estanciano Esporte Clube, e as torcidas dos dois times passaram a frequentar esta praça esportiva, que deu uma nova vida ao nosso futebol. Em momento oportuno, o Estanciano foi vice-campeão estadual, disputou a competição regional, Copa do Nordeste, o Campeonato Sergipano e a Copa do Brasil. Isso depois, já no governo de Carlos Magno Costa Garcia, que, aliás, deu uma grande contribuição como prefeito ao Estanciano e ao Boca Juniors, ao futebol profissional. O estádio Francão conta hoje com um painel eletrônico moderno, contava que não funciona, não acende mais que roubar a fiação, que fornece informações durante os jogos e deixa os torcedores que comparecem muito bem informados. Isso aqui foi a matéria, agora já sei quem é o autor, da Gazeta de Estância, escrita por Everaldo Marques de Souza. Everaldo, mas é Dudu não, né, professor? Está me lembrando um pouco do nome, mas não é Dudu. Por Everaldo Marques de Souza, um artigo escrito e publicado pela Gazeta de Estância e republicado agora no aniversário do Francão por Max Halim nas redes sociais, e eu, que costumo garimpar os assuntos interessantes das redes sociais para dividir com vocês, coletei, estou lendo aqui para vocês um pouco da história. E para fechar o comentário de hoje, eu queria falar sobre esse assunto, esse detalhe de um cidadão comum conseguir que uma obra pública aconteça, E não é a primeira vez, e é importante. As pessoas não têm consciência da importância que eles têm, cada cidadão, como célula, de um corpo inteiro, que é o município, que é o estado, que é o seu país. O cidadão tem muita importância. Como dizia Betinho, com a teoria do beija-flor. Cada um fizer a sua parte, as coisas acontecem. E pode até o beija-flor apagar um incêndio na floresta, como aconteceu aqui em dois casos, pelo menos, mais recentes que eu tenho lembrança. Um foi a questão da reforma do mercado das verduras de Estância, que foi também uma ação impetrada no Ministério Público pelo Naldo do Feijão, cidadão simples, um homem da feira, um feirante comum, que entrou com a ação no Ministério Público, e depois de toda a ação julgada e todos os recursos superados, a prefeitura teve que reformar o mercado das verduras, e foi reformado na época pelo prefeito Ivan Leite, eu lembro disso, e que fez um mercado bem moderno, inclusive com os balcões de peixe, já que lá também vende peixe, com balcões frigoríficos para a comercialização de peixe, todas as bancas, das verdureiras, ou seja, o mercado ficou bonito, ficou moderno, e eu lembro que ele foi reformado exatamente no governo do prefeito Ivan Leite, depois dessa ação impetrada por um homem comum, por um homem do povo, um homem simples, chamado Naldo do Feijão. E o outro é essa história do Francão. Fábio Oliveira, um garoto extremamente inquieto, está sempre bulindo em tudo. Diga, meu filho, que essa entra toda de fininho, fez mal feito, foi? Porque quando a pessoa entra assim de fininho, é porque fez mal feito lá fora. Fez mal feito, não. Foi pega fazendo mal feito lá dentro, não, né? Não. Muito bem. Então, esse Fábio, que é um cidadão muito inquieto, inconformado em ver a própria prefeitura usando aquele Francão com esporte amador, ele totalmente depredado, entrou com essa ação no Ministério Público, e o Ministério Público, depois de todo o processo, julgado, e dessa vez a ação foi contra o Estado, e contra a Prefeitura e contra o Estado, depois de tudo transitado e julgado tudo, o Estado foi obrigado a fazer essa reforma. E o governador da época, Marcelo Deda, inclusive reconheceu essa ação de Fábio, e num programa chamado Governo Itinerante, que veio aqui para a Estância, com Deda, governador do Estado, ele no palanque
chamou o Fábio para subir no palanque, né? Fábio, tão inquieto, já tinha sido barrado pelos seguranças, né? Porque ele é muito inquieto, já tinha sido barrado antes. E aí, quando Arthur soprou no ouvido de Deda, que aquele rapaz que estava ali na frente era o que tinha entrado com ação para a reforma, e Deda, que sempre foi um democrata, né, de primeira ordem, chamou Francão para subir no palco, e ele subiu pela frente mesmo, se trepou, pulou para cima do palco logo, que ele sempre gostou também, né, de aparecer, como diz, mas o mérito é dele sim. E o governador Marcelo Deda cumprimentou, elogiou, parabenizou a ação dele. Então essas duas ações, uma com relação ao município no mercado das verduras e essa ação com relação ao Estado com o Francão, duas ações impetradas por cidadãos comuns, por células de uma sociedade, que é o ser humano, que é o cidadão, faz a gente refletir e lembrar a importância que cada um de nós temos, seja para o bem, seja para o mal, não é verdade? E claro que a nossa ação como ser, como célula de um corpo, ela pode ser rapidamente materializada se as outras pessoas forem seduzidas a apoiar esse tipo de projeto. Então, a partir da ação de cada um, correta de cada um, inteligente de cada um, realizadora de cada um, as ações podem acontecer. Ou pode até acontecer por ação de uma pessoa só, como está provado aí. Por quê? Porque o Ministério Público representa o cidadão. O Ministério Público é parte no processo, representando os interesses do cidadão. E é ao Ministério Público que você deve buscar, até individualmente, né, para encaminhar as questões que precisam ser resolvidas para a melhoria da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Então, o Ministério Público, ele é parte, ele representa o cidadão nas ações, nas questões. E é ele que você deve buscar, como o Fábio Francão buscou com relação à reforma do Francão e entrou com ação contra o Estado. E o Ministério Público entrou com ação contra o Estado a partir desse pedido de Fábio Francão, assim como também fez o Naldo do Feijão com relação ao mercado das verduras, e os dois concedem de forma geral. Portanto, o cidadão tem poder sim, para o bem ou para o mal. Você escolha, que não cabe a mim lhe dizer o que, escolha que direção você quer andar e que tipo de contribuição você quer dar enquanto está passando por essa terra. Esta, senhores ouvintes, é a nossa opinião.